Nesta aula, revisaremos os conceitos sobre corrente e tensão para que você possa utilizar o multímetro sem nenhuma dúvida em relação a essas grandezas. Então, vamos à aula. É comum aos iniciantes de eletrônica confundir corrente com tensão, principalmente quando vão trabalhar com o multímetro misturando volts com amperes. Uma corrente elétrica consiste em um fluxo de cargas elétricas em movimento. Quando este movimento é ordenado, ou seja, todas as cargas seguem o mesmo sentido, dizemos que temos uma corrente elétrica. A corrente é, portanto, o fluxo da eletricidade nos fios e nos aparelhos que estão em funcionamento. A unidade de medida para a corrente é o ampere, abreviada pela letra A. Então, lembre-se que todas as vezes que mencionarmos sobre corrente, a unidade de medida será o ampere. A corrente precisa de uma força para que as cargas possam circular pelo condutor. Esta força ou ação que é exercida na corrente é chamada de tensão elétrica e sua unidade de medida é o volt, abreviado pela letra V. Entretanto, podemos estabelecer uma tensão em um condutor elétrico sem circular corrente alguma. O que acontece é que nas extremidades do fio existe tensão, mas a corrente só começa a circular quando alguma coisa é ligada nas extremidades do condutor. A corrente só circulará no momento que ligarmos o aparelho. Veja, por exemplo, que se ligarmos uma lâmpada em uma fonte de alimentação, ela acenderá. Porém, a corrente que circula pela lâmpada é impulsionada pela tensão e quanto maior a tensão, maior será a pressão sobre a corrente. Se aumentarmos a tensão em um valor que a lâmpada não foi projetada para trabalhar, ela queimará. Nesse caso, a pressão elétrica foi muito alta, fazendo passar uma corrente maior do que a lâmpada possa suportar. Do mesmo modo, se ligarmos uma lâmpada incandescente que opere com uma maior tensão, ela não queimará, porém a pressão elétrica será insuficiente para produzir a corrente desejada, fazendo com que a lâmpada acenda com um brilho reduzido. E com os assuntos aqui abordados, chegamos ao fim desta aula, onde vimos as diferenças entre corrente e tensão e os seus princípios básicos. Vimos que a tensão pode ser determinada como a pressão que é exercida sobre a corrente. Quanto maior a tensão, maior será a pressão sobre a corrente.